Boa noite a todos. Eu cumprimento a todos os irmãos que estão assistindo essa live com a paz do Senhor, amém? Gostaria de deixar um abraço aí com todos vocês que estão nos acompanhando e te convidar para estar conosco, cultuando ao nome do Senhor nessa noite, amém? Nesse momento convido você para estar curvando a tua cabeça e fechando os seus olhos. Vamos fazer uma breve oração ao Senhor agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, nós colocamos esse culto nas suas mãos. Espírito Santo, que não seja da maneira como nós queremos, mas da maneira como Tu queres, Senhor. Meu Deus, toca nos nossos corações, meu Deus, toca no nosso entendimento. Derruba agora, Senhor, tudo aquilo que não procede do Senhor, meu Deus, e que tem pelejado contra este culto, que tem pelejado contra a igreja do Senhor, meu Pai. Meu Deus, que sobre a nossa vida não vale encantamento, meu Deus, que sobre a vida de cada um de nós que está assistindo não valem tentos do maligno, meu Pai, mas que nesse momento, todos nós, meu Pai, possamos estar assistindo em um só coração, em um só espírito, em um só clamor, Jesus. Meu Deus, quebra todo impedimento, meu Pai, que leva as pessoas a não estarem te cultuando, a não estarem, meu Deus, acompanhando a palavra, Jesus, e que prevaleça a Tua vontade na vida de todos nós. Amém. Gostaria de estar convidando a Esther para estarmos iniciando o louvor, amém? Aleluia, Jesus. Tu és santo, Deus. Glórias a Jesus. Meu Pai. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Deus. Tu és tremendo. Tu és maravilhoso, Jesus. Permaneça, igreja, em espírito de louvor, em espírito de exaltação, em espírito de adoração ao Senhor. Aleluia. Se tem azeite, tem o vaso. Se tem o vaso, tem o barro. Se tem o barro, tem o oleiro. Se tem oleiro, tem preparo. Se tem preparo, tem fornalha. Se tem fornalha, então tem fogo. E o que passa pela prova tem recebido um vaso novo. Deixa o fogo então pegar, cachoeira de poder. Deixa o fogo então arder, veja o que Deus vai fazer. Deixa o fogo então pegar, cachoeira de poder. Deixa o fogo então arder, veja o que Deus vai fazer. Se tem azeite, tem o vaso. Se tem o vaso, tem o barro. Se tem o barro, tem o oleiro. Se tem oleiro, tem preparo. Se tem preparo, tem fornalha. Se tem fornalha, então tem fogo. E o que passa pela prova tem recebido um vaso novo. Deixa o fogo então pegar, cachoeira de poder. Deixa o fogo então arder, veja o que Deus vai fazer. Deixa o fogo então pegar, cachoeira de poder. Deixa o fogo então arder, veja o que Deus vai fazer. Aleluia, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, existem momentos nas nossas vidas e existem situações nas nossas vidas nas quais nós temos que aprender a deixar Deus nos moldar. Porque nós não somos da maneira como Deus muitas vezes gostaria que a gente estivesse para alcançarmos determinados patamares da nossa vida que Ele quer nos levar. Mas é nesse momento que nós temos que aprender a aceitar e a confiar em Deus e a entender que Deus trabalha da maneira dele. E nós temos que ser como vasos na mão do oleiro. Aleluia, Jesus. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com esta obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador.
Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Aleluia, Jesus. Senhor. Glórias a Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. O Senhor possa estar nos moldando nessa noite. Eu creio que Ele tem muito a falar. E que Ele verdadeiramente possa nos usar. E que nós possamos estar dispostos a deixar o Senhor nos moldar. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Louvado e agradecido seja o teu nome, Jesus. Espírito Santo, que o Senhor possa estar falando conosco nessa noite, meu Pai. Que nós possamos ser vasos na tua mão nessa noite, Jesus. Nesse mesmo espírito, irmãos, de louvor e de adoração ao Senhor, eu convido a todos vocês para estarem abrindo a sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Amém? Vamos ler do versículo 1 ao verso 14. Amém? Convido a todos para estarem abrindo a sua Bíblia, aqueles que estiverem com ela em mãos. Aleluia, Deus, tu és santo, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura do coração. Então chamou... De novo? Você não pode sair de perto, então. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas.
Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levou e se tornou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos estar orando agora. Poderoso Deus e eterno Pai, eis aqui, Senhor, as tuas palavras para os seus filhos nessa noite. Pai, que o Senhor possa estar falando com cada um de nós. Que o Senhor agora, meu Deus, possa estar me diminuindo, meu Pai, para que a tua glória resplandeça. Espírito Santo, fala conosco, que o nosso coração seja terra fértil para a tua palavra, meu Pai. Joga por terra agora todo impedimento que nos impede de receber mais de ti, Jesus. E que nesse momento o teu Espírito esteja falando com cada um de nós. Amém. Irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, a gente vê que Israel estava sendo governado até então pelo rei Saul. E Saul, ele foi o primeiro rei a ser ungido em Israel. Mas a Bíblia nos diz que ele começa a fazer coisas que desagradam a vontade de Deus e que ele não anda conforme aquilo Deus havia ordenado que ele andasse. Deus dava ordens a Saul, mas Saul fugia completamente e fazia aquilo que ele queria fazer, não estando em conformidade com aquilo que Deus havia chamado ele para fazer. Então Deus, ele começa a falar isso com o profeta Samuel. E Deus falando isso com Samuel, o coração de Samuel tinha pena de Saul. Mas chega um momento que Deus fala assim: até quando, Samuel? Até quando você vai ter dó de Saul? Porque ele não tem me agradado mais, ele não tem mais feito aquilo que eu quero que ele faça. Então eu não quero ele como rei de Israel. Então você vai fazer o seguinte, Samuel. Você vai na casa desse homem agora que se chama Jessé, porque da família dele, da casa dele, da descendência dele, não da descendência de Saul, eu vou trazer o novo rei de Israel. E a Bíblia nos diz que ele chega à casa de Jessé e ele diz para Jessé que eles fariam sacrifícios porque Samuel tinha medo do que o rei faria quando descobrisse. Porque ficava claro o tanto que o rei amava o poder. Então ele começa a ter medo, ele começa a ficar preocupado. E ele fala com Jessé: olha, vamos fazer um sacrifício. E quando ele chega na casa de Jessé, ele se encontra com Eliabe. E quando ele vê Eliabe, a Bíblia diz que ele pensa estar de frente do novo rei. Muito provavelmente porque Eliabe, ele era um homem bonito, ele era um homem forte, ele era um homem com porte de rei. E aí Samuel pensa: não é ele. E aí Deus diz: não é ele. Eu o tenho rejeitado, porque o que eu vejo, o que você vê, Samuel, são coisas diferentes. E aqui, irmãos, já começa Deus nos dando várias lições importantes. A primeira é: Samuel escolhe Eliabe por aquilo que ele estava vendo. Mas Deus, ele escolhe Davi, assim como ele me escolheu, assim como ele te escolheu, por aquilo que ele estava vendo. No livro de Jeremias, tem uma parte que diz que Deus esquadrinha os corações. E por Deus esquadrinhar os corações, ele dá a cada um conforme o seu coração. O coração de Davi era um coração de rei, porque ele era um homem, que depois a Bíblia nos diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. O coração de Davi, aquilo que havia dentro de Davi, as virtudes, a personalidade, as qualidades dele, o conjunto como um todo de Davi, eram o que fariam com que ele futuramente fosse um rei. E não somente a aparência dele, não somente o que ele tinha, não somente quem ele era. Ele era um simples pastor de ovelhas, mas o coração de Davi era um coração de ouro. Era um coração conforme a vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Israel era uma coisa muito preciosa para Deus. Então Deus não ia entregar na mão de qualquer um. Deus ia entregar na mão de alguém que ele sabia que ia dar conta. E é aqui, irmãos, que nós começamos a pensar o seguinte: que todo grande chamado tem que ter uma grande pessoa, uma pessoa à altura para estar respondendo. Amém.
Não tem como você ter um chamado grande se você não é uma pessoa grande. E como pessoa grande eu digo uma pessoa virtuosa, uma pessoa que, por mais que tenha os seus defeitos, por mais que seja imperfeito, luta para estar na vontade de Deus. Luta para ter um coração segundo o coração de Deus. Porque se você não tem um coração segundo a vontade de Deus, Deus não vai te chamar para coisas grandes. Você vai continuar sempre na pequenez. Você sempre vai continuar pensando pequeno e vivendo pequeno. Porque você não sonha grande. Porque você não se prepara para coisas grandes. Você vai receber de Deus aquilo que você está se preparando para receber. Se você ora pouco, você recebe pouco. Se você busca pouco, você recebe pouco. Mas se você ora muito, mas se você se consagra muito, você pode ter certeza que grande é a obra de Deus na sua vida. Mas aqui, irmãos, a gente já começa pensando, por que muitas pessoas são chamadas, mas poucas pessoas são escolhidas? O rei Saul foi chamado, mas ele não foi escolhido. Muitas pessoas são chamadas, mas não são escolhidas. Irmãos, todo chamado, ele exige uma resposta. Quando alguém te chama, qual é a primeira coisa que você faz? Você responde. Ou então você ignora. Acontece muitas vezes as pessoas nos chamarem, principalmente quando a gente está dentro de casa, com a família, igual nessa época de quarentena, né? E alguém começa a chamar seu nome, você finge que não está ouvindo. Tem hora, irmãos, que eu confesso que alguém me chama aqui dentro de casa e eu finge que nem é comigo. Jesus nos perdoe. Então, de duas uma. Ou a gente responde o quê? O que foi? Né? Com os pais a gente responde Senhor, Senhora. Ou a gente ignora. E aqui a gente já acha o primeiro grupo de pessoas que contribuem para que poucos sejam escolhidos. Aqueles que ignoram o chamado de Deus na sua vida. E a essas pessoas, irmãos, embora eu não vá focar muito neste grupo hoje, para essas pessoas eu gostaria de deixar um conselho. Não ignore o chamado de Deus na sua vida. Escute o chamado de Deus na sua vida enquanto Ele ainda está te chamando. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza na minha vida, é que vai chegar um tempo que Deus não vai mais me chamar, que Deus não vai mais te chamar. Porque um dia todos nós vamos ter que prestar conta de tudo que nós fazemos nessa terra. Irmãos, e os tempos estão difíceis e a tendência é só piorar, porque é o cumprimento da palavra. E não existe nada mais gratificante, não existe nada melhor do que viver uma vida no centro da vontade de Deus. Porque o centro da vontade de Deus é bom, perfeito e agradável. E você pode pensar assim, não, mas ela está falando isso porque ela é crente. Justamente, eu sou crente. Porque eu entendi que para a minha vida o melhor é a vontade de Deus. Porque eu já tentei viver por mim mesmo e não deu certo. Enquanto você tentar viver por você mesmo, não vai dar certo. Você pode até pensar que você é feliz, você pode até pensar que as coisas estão dando certo, mas eu tenho certeza absoluta que com Deus você podia estar muito melhor. Porque eu nunca vi na minha vida, tudo bem que eu só tenho 21 anos, mas eu nunca vi alguém na minha vida que largou Deus e as coisas melhoraram. Que escolheu não escutar o chamado de Deus e as coisas melhoraram. Porque não existe nada melhor e não existe paz maior do que estar no centro da vontade de Deus. Contudo, irmãos, hoje Deus me trouxe aqui para estar falando sobre um segundo grupo de pessoas que diminuem a quantidade de escolhidos. Que são as pessoas que respondem ao chamado de Deus, mas não respondem da forma como Deus quer ser respondido. Como assim? É a mesma coisa quando a gente está em casa e a mãe da gente chama a gente e a gente fala, que é? O que foi? Na maior grosseria. Quando a gente responde as coisas de maneira grossa, de maneira estúpida, ou ainda nós respondemos, Deus quer que a gente responda um sim e a gente responde um não. Ou Deus quer que a gente diga um não para determinada circunstância e a gente diz sim e a gente não responde aquilo que Deus quer que nós respondamos. Nessa história, irmãos, a gente vê um personagem assim. Saul, ele foi exatamente assim. A Bíblia nos diz, irmãos, que Israel queria porque queria um rei. Israel até então tinha sido governado por juízes, mas eles começaram a falar não. Eles começaram a olhar para o mundo e começaram a pensar, não, mas no mundo
tal e tal tribo tem um rei, então a gente também quer um rei. E no meio disso, a Bíblia diz que o profeta Samuel ele é levado a ungir o rei Saul. E o interessante, irmãos, é que o começo de Saul é joia. Saul, a Bíblia fala que ele era o homem mais bonito que tinha, assim. Ele era alto, bonito, porte de rei. Só que ele vinha de uma tribo pobre, que era a tribo de Benjamim, e da tribo pobre, ele era o mais pobre. É a mesma coisa de você viver, às vezes, num bairro já que não é assim muito desenvolvido, e você ainda ser a pior família que tem lá. Saul era o pobre dos pobres. E Deus ainda assim olha para ele e chama ele. E no começo tudo bem, no começo tudo flores, mas à medida que o tempo passa, e Saul está lá governando, ele se esquece das raízes dele, ele se esquece da origem dele, e ele se esquece que quem tirou ele de lá de trás, da pobreza da vida dele lá, foi Deus. E aí Deus começa a dar ordenanças para Saul, e Saul começa a fazer tudo o contrário. Aí chega um momento que Deus não aguenta mais. Só para vocês terem uma ideia de como ele era desobediente, quando ele vai lutar contra os amalequitas, Deus fala assim, olha, eu quero que você destrói tudo, homem, mulher, criança, gado, não quero nada. Destrói tudo, acaba com tudo. Acaba com tudo, Deus, beleza. Aí ele chega lá, acaba com os homens, com as mulheres, as crianças. Mas ele não matou o gado, que Deus tinha falado que era para matar. Aí, além dele não ter matado o gado, ele pega esse gado e sacrifica esse gado para Deus, ao invés de matar. Aí, nisso Samuel fala assim com ele, meu filho, por que você fez isso? E é quando sai aquela famosa frase que nós crentes gostamos de repetir, que quem é servo de Deus gosta de repetir, mas que a gente muito repete e pouco faz. Que é, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Sabe por quê, irmãos? Sabe qual é o problema da desobediência? Às vezes a gente pode pensar assim, não foi nada, não. Qual que foi o grande erro de Saul nisso? Ele acabou matando no final e ainda matou para Deus, que coisa bonita. Só que isso não era o que Deus queria que ele fizesse. O problema da desobediência, irmãos, é que quando nós somos desobedientes para Deus, nós estamos dizendo para Deus, olha Deus, você não sabe dessa situação tanto quanto eu sei. Por isso eu vou fazer do meu jeito e não do seu jeito. Olha Deus, o Senhor está mandando eu não entrar nesse emprego aqui, essa porta de emprego aqui, mas o Senhor não sabe a dificuldade que está na minha casa. Nós estamos passando por necessidade, então eu vou. Olha Deus, o Senhor falou porque eu não vou, não é para me namorar com fulano de tal, mas é só ele que apareceu, Jesus. Então eu vou. Porque se eu não for, eu vou ficar para titia. E aí a gente começa a falar como se a gente soubesse mais daquela situação do que Deus. Mas quando nós começamos a agir dessa forma, é como se a gente estivesse virando para Deus e falando assim, não Deus, a questão é a seguinte, eu sei mais do que o Senhor sobre a situação, então talvez se eu estivesse no seu lugar eu faria melhor. Já que eu sei mais, não é assim, irmãos? Quem é melhor para estar na frente de alguma coisa é quem sabe mais sobre aquilo ali. Por exemplo, um engenheiro sabe mais como construir uma ponte do que um médico. Eu estou dizendo para Deus que eu sei mais. Então eu poderia estar no lugar dele. Vocês percebem a gravidade disso? Quem que quis ficar no lugar de Deus um dia? Quem que quis tomar o lugar de Deus um dia? E quando nós desobedecemos, nós estamos sendo exatamente como Satanás. Nós estamos dizendo, eu faria um trabalho melhor se eu estivesse no seu lugar. O que Saul disse para Deus com aquele sacrifício foi, se eu fosse Deus, ao invés de você, Deus, eu teria feito muito melhor. Eu não concordo com o que o Senhor está decidindo. E é aí que mora o perigo. Agora vocês imaginam o tanto que esse sacrifício foi ruim para Deus, foi amargo para Deus. E a batata de Saul, que já estava assando, terminou de assar junto com o sacrifício. Tostou junto com o sacrifício. E Deus falou assim, não dá mais. E cuidado, irmão, porque tem batata de muita gente assando.
Cuidado, meu amado, minha amada, porque tem batata de muita gente assando aí. Mas, irmãos, prosseguindo, Deus, ele diz: basta, eu não quero mais Saul. E é aqui que entra Davi. A Bíblia nos traz, irmãos, no capítulo 16, Davi então sendo ungido a rei. E aqui, irmãos, começa algo muito interessante, porque ao mesmo tempo que no versículo 14, a Bíblia vai nos dizer que o espírito mau se retira de Saul, no versículo 13, a Bíblia nos diz que o espírito de Deus se retira de Saul e vem o espírito mau. No versículo 13 está dizendo que Davi recebe o espírito de Deus. Os irmãos conseguem acompanhar? Ao mesmo tempo que Davi recebe, Saul perde. E aí, quando quem está lendo essas passagens, esse livro de Samuel, principalmente pela primeira vez, pensa assim: então está tudo pronto para Davi assumir o trono. Acompanha comigo. Quem ungiu Saul? Deus. Deus estava com Saul? Não. Com quem Deus estava? Com Davi, que era o novo ungido a rei. Então, beleza. Então Davi vai lá assumir. Só que as coisas elas não acontecem assim. Eu brinco que esse livro de Samuel, 1 Samuel, ele é um livro cheio de expectativa. Expectativa frustrada, irmãos. Assim, pra quem tá lendo assim, eu falo frustrado no sentido de que toda hora a gente acha que vai e não vai. E a gente fica acompanhando porque a história de Davi é uma história muito envolvente. E aí a gente pensa, vai e não vai. Quando eu li esse capítulo 16, eu pensei assim, não, então se ele foi ungido rei no 17, ele vai estar assumindo. Aí você vai lendo. No final nesse mesmo capítulo 16, a Bíblia nos diz que por esse espírito mau estar atormentando Saul, a Bíblia vai nos dizer que Davi é chamado para tocar harpa no palácio. Então a gente pensa, não, Davi entrou no palácio, agora vai. E não foi. E não virou rei. Aí a gente pensa, nossa, ainda não foi, mas deve estar quase. Aí chega Golias. Davi vai lá e faz o quê? Derrota Golias pela força do Senhor. E você pensa assim, não, se ele derrubou até um gigante, agora vai. Mas não foi. Aí depois ele vai lá e sai pra guerra. E mata um tanto de gente na guerra. E quando ele volta, as mulheres, está todo mundo cantando que o rei Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. E a gente pensa, nossa, Davi está sendo mais engrandecido que Saul. Agora vai. Mas não foi. Depois disso ele vai lá e casa com Mical, a filha do rei. Aí a gente pensa assim, casou com Mical, virou genro do rei. A Bíblia diz que até pro próprio Davi pensou assim, bom este negócio. Bom este negócio. Por quê? Agora vai. Só que não foi. E isso, irmãos, no capítulo 16. E nesse capítulo 16, a Bíblia diz assim, ainda os dias não haviam se cumprido. Então não foi. E quantas vezes na minha vida e na sua vida também não é assim, irmãos? A nossa trajetória vai de um jeito que a gente fica o tempo inteiro. Agora vai. Não, agora Deus levanta meu ministério. Não, agora Deus levanta minha casa. Não, agora Deus faz isso. Não, agora eu desencalho em nome de Jesus. Não, agora não sei o que. Agora eu passo na faculdade. Agora eu arranjo emprego. Agora. E não vai. Irmãos, e essa história... O livro de Samuel, ele tem 31 capítulos de 1 Samuel. Davi só vai subir ao trono e virar rei em 2 Samuel, capítulo 2. Os teólogos acreditam que foi cerca de 14 anos, desde ele ter sido ungido até ele virar rei. De fato, se assumir rei e virar o rei sobre Israel. Mas por quê? O que acontece durante todo esse final deste livro, do 16 até o 31, e depois até o capítulo 2 do 2 Samuel? Todo esse tempo, todo esse processo, irmãos, é o que nós chamamos de olaria de Deus. Eu gostaria de ler rapidamente Jeremias, no capítulo 18, que diz assim... Vou ler rapidamente, irmãos, do 1 ao 6.
A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro à casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, todo esse tempo é o tempo de preparação de Deus. Eu vi um pastor falando ontem sobre, inclusive, irmãos, eu estava assistindo a Isca de Satanás, que é uma série de 12 palavras que eu recomendo que todos assistam, inclusive, e esse pastor da Isca de Satanás, ele falou o seguinte: quando Deus me chama, quando Deus te chama para alguma coisa, a gente pensa que é assim: Deus me chamou para estar aqui. Tem este ponto e esse ponto. E muitas vezes na nossa vida a gente quer que venha uma linha reta e guie esses dois pontos. Não, Deus me chamou, então eu vou fazer. Só que não é assim. Ah não, Deus me chamou aqui, mas aqui tem um deserto, aqui tem um vale, aqui tem uma diversidade, aqui tem outro deserto, e mais um vale, e mais uma coisa, e mais outra, até eu chegar aqui. Que era a vontade de Deus, que eu estivesse desde o início. Por quê? Porque o vaso, ele tem que ser preparado. Deus queria que Davi fosse diferente de Saul. Saul, ele não soube lidar com o poder. Ele não soube lidar com o local que Deus colocou ele. Por isso Deus retirou ele de lá. Porque ele havia sido chamado para ser rei. Só que ele não foi escolhido para permanecer rei. Por causa das respostas que ele deu para Deus. Por causa da forma como ele agiu. Quando Deus colocou ele assim. E Deus quis que Davi fosse diferente. Irmãos, muitas vezes nós reclamamos da nossa vida, das coisas estarem da forma como estão. Porque muitas vezes não está da maneira como nós queríamos que estivesse. Às vezes a sua casa não está da forma como você estivesse. O seu ministério não está da forma como você queria que estivesse. A sua vida não está da forma como você havia planejado. Às vezes quando você era mais novo, você deitou a cabeça no seu travesseiro e pensou: nossa, quando eu tiver 20 anos, eu vou estar assim, assim, assado. Quando eu tiver 30 anos, eu vou estar com a minha família. Quando eu tiver 40 anos, eu vou estar estabelecido. E você planejou tudo na sua mente para que tivesse de uma maneira X. Mas as coisas não estão saindo como você havia planejado e nesse momento a gente se desespera. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não se desespere. Não se desespere, irmãos, porque aquilo que não está da maneira como você quer, sempre esteve da forma como Deus gostaria que estivesse. E é isso que tem que entrar na nossa cabeça, é isso que nós temos que entender. Davi, ele ficou muito tempo fugindo de Saul. Por muitas vezes Saul quis matar ele. A vida dele, ele queria que tivesse assim? Não, até porque ele gostava de Saul. Tanto é que ele teve chances de matar Saul e não matou. Por reverência. Mas porque ele também era afeiçoado a Saul, ele não tinha nada contra Saul. E mesmo assim ele estava sendo perseguido. Estava do jeito que ele queria? Não. Ele queria estar lá no palácio, casado com Mical. Continuar casado com Mical, aquela confusão toda, aquela coisa toda, e feliz. E depois virar rei. Mas as coisas não ocorreram assim. Só que Davi entendia que aquilo que não estava da forma como ele queria, estava da forma como Deus queria. Sabe por quê, irmãos? Deus, ele primeiro faz em nós, para depois fazer através de nós. Como assim? Tudo que Davi estava passando, desde antes, desde muito antes, desde quando ele lutou contra urso, contra leão, pelas ovelhas dele, porque ele era pastor de ovelhas, Deus estava dizendo na hora que ele lutou contra o urso: olha, você está lutando contra esse urso, porque Saul vai ser um inimigo ainda pior do que esse urso. E depois, olha, você está lidando com Saul, porque um dia você vai lidar com pessoas que vão querer a sua cabeça de forma mais sanguinária do que Saul. Ou seja, foi toda uma preparação. Deus está dizendo essa noite: olha, você está tendo esse tal problema na sua vida, porque lá na frente você vai precisar desse aprendizado. O problema, irmãos, é que quando a gente se recusa a aprender alguma coisa com a adversidade que vem na nossa vida, a gente não passa para o próximo nível. A gente não evolui na nossa caminhada como
vaso nas mãos do oleiro. Irmãos, Deus hoje me levou a assistir a preparação do barro. E eu gostaria de falar um pouco dessa preparação para a gente já estar finalizando. Amém? A palavra de hoje, eu acredito que eu estou sem noção da hora, mas eu acredito que não foi muito grande. Mas é aquilo que Deus quer falar conosco. E Deus hoje, Ele falou comigo, filha, assiste a preparação do barro para virar um vaso. E eu fui lá assistir. Irmãos, chegou um caminhão com a matéria-prima lá do barro, era uma terra especial. E o moço que fazia, ele tinha uma cisterna muito grande, muito funda, que na hora que eu olhei eu só lembrava de José na cisterna. Porque era uma cisterna assim, ó, dava pra ver úmida, sabe? E muito grande, muito funda e muito escura. Aí ele botava aquela terra lá, molhava. Depois disso, ficava lá um tempo. Ele tirava e passava num negócio, uma prensa que ficava girando assim, ó. E na prensa agarrava todos os galinhos, as coisinhas, agarrava na prensa, pro barro poder ficar todo misturado por igual. Porque o barro tinha que ficar misturado por igual. Pra só depois ir pra aquela roda que fica rodando assim, ó. E ele com a mão... Hã? Olaria. Tudo bem. Obrigada, pastora Rosângela. Te amo. E aí, pra ele poder ficar moldando assim, ó. Com as mãos. Irmãos, algumas coisas me chamaram a atenção sobre o preparo do barro. Uma delas foi, o barro, ele não pode ser usado no dia que ele fica pronto. Se o cara colocava aquele barro todo na cisterna e o barro ficava pronto hoje, ele falava que se ele fosse usar aquele mesmo barro hoje, o vaso não ia ficar com a qualidade excelente. Tanto é que o barro que estava lá para ele poder usar, ele falou assim, esse barro daqui tem 3 semanas. Porque quanto mais tempo ele fica aqui, mais maleável ele fica. Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Quanto mais tempo você leva para ser preparado, para você receber aquilo que Deus tem para você, mais maleável você fica, mais fácil de lidar você fica. Então, mais fácil é para Deus te colocar da forma como Ele quer te colocar, mas para isso leva tempo. Não ache você que se Deus prometeu uma coisa hoje, amanhã Ele vai cumprir. Ele pode cumprir? Pode. Mas Ele também pode não cumprir, para que você fique mais maleável. E não tem nada de errado com isso. Porque o tempo de Deus é o tempo de Deus. Outra coisa que Ele falou que eu achei muito interessante, era que o barro, quanto mais água ele colocava naquela terra, tanto é que era um buraco no chão, ele falava que tinha que colocar a terra para passar um pouquinho o buraco, porque na hora que ele colocava a água naquele barro, o barro diminuía. Irmãos, o que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite é nos encharcar da unção dele, de tal forma que a gente diminua, para que Ele possa crescer, para que Ele possa resplandecer, que para as pessoas quando olharem para nós e verem aonde nós chegamos, elas entendam que nós não chegamos ali sozinhas, que nós chegamos ali por causa dEle. Porque tudo nas nossas vidas tem que ser feito para glorificar o nome do Senhor, e não a nós mesmos. O que Deus queria ali com Davi era que Davi tivesse tanta unção que quando as pessoas de Israel olhassem para ele, não duvidassem que foi Deus que colocou ele ali. Deus, ele quer te encharcar de unção para que quando as pessoas olharem para você, elas não duvidem que foi Deus quem te colocou aonde Ele vai te colocar, aonde Ele já está te colocando. Mas para isso nós temos que nos permitir diminuir. Porque quando a unção de Deus nos encharca, o nosso eu fica para depois. O que resplandece em nós é a glória de Deus e é assim que tem que ser. Deus quer resplandecer em você. Essas fases, irmãos, elas são muito importantes. Porque se elas não forem bem feitas, o vaso, na hora que ele estiver sendo moldado na olaria, ele vai trincar, ele vai rachar. É por isso que Deus não faz as coisas com pressa. É por isso que Deus não faz as coisas no nosso tempo. Porque Deus sabe que se Ele fizer as coisas no nosso tempo, e o nosso tempo não estiver batendo com o tempo dEle, lá na frente Ele vai ter que parar o trabalho dEle e fazer tudo de novo. Porque você não vai aguentar, porque eu não vou aguentar. Porque nós vamos trincar, porque nós vamos rachar. E aí vai levar mais tempo. Porque Ele vai ter que começar tudo de novo. É por isso que a gente tem que aprender a aceitar o tempo de Deus nas nossas vidas. Irmãos, outra coisa, a preparação desses oleiros, ele leva vários dias. A preparação de Deus na nossa vida leva vários anos.
Mas vocês já pararam para pensar que em questões de minutos a gente perde aquilo que Deus levou anos construindo? Davi, irmãos, Deus levou anos para construir Davi. Mas teve um momento da vida de Davi que Davi caiu, que Davi pecou, que Davi pegou uma mulher que já era casada e depois a pessoa matou o marido dela. Davi pecou, Davi errou. Cuidado, irmãos. Não troque anos que Deus investiu em você por minutos que Satanás está te oferecendo. Não troque toda uma vida na casa de Deus, não troque toda uma vida na presença de Deus por pouca coisa. Por minutos que Satanás te oferece, por pequenas coisas que ele te oferece. Mas saiba de uma coisa, que se ainda assim você cair, se ainda assim você pecar, se ainda assim você falhar, como Davi falhou, porque eu e você somos falhos. Uma coisa que o oleiro estava falando, que me chamou muita atenção, o oleiro desse vídeo, foi: o barro não estraga. Na hora que ele filma o tanque dele, estava cheio de prato quebrado, de vaso quebrado, tanta coisa quebrada. E ele falou: tudo isso que quebra eu jogo aqui. E amasso de novo, e faço de novo, e uso de novo. Sabe por quê? Porque o barro não estraga. Às vezes você se quebrou, às vezes você se lascou na sua vida com Deus ao longo da sua caminhada. Só que eu quero te dizer que mesmo que você esteja todo quebrado, não tenha mais utilidade nenhuma para você, Deus ainda pode te refazer, Deus ainda pode te amassar, te moldar e fazer de novo. Sabe por quê? Existe algo de incorruptível em mim e em você, que é a presença de Deus. Amém. A presença de Deus não é corruptível, então o barro não estraga. Você não está estragado, meu irmão, você pode estar quebrado. Você pode pensar assim: mas para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução, eu não consigo ficar mais na casa de Deus, eu não consigo mais viver uma vida conforme Deus quer que eu viva. Mas Deus está querendo dizer para você nessa noite que você não está estragado. Que a matéria-prima que um dia Ele colocou em você, a unção que um dia Ele colocou em você, ela ainda permanece. E ela é mais do que o suficiente para Ele te refazer quantas vezes forem precisas. Irmãos, não pare a sua vida com Deus. Não pare a sua caminhada com Deus. Davi não parou e no final para ele valeu a pena. Para você também, eu tenho certeza, meu amado, minha amada, que vai valer a pena. Amém? Gostaria agora de estar convidando todos vocês para estar orando comigo. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor ainda fala conosco. Espírito Santo, que o Senhor possa estar, meu Deus, neste momento, nos abençoando, meu Pai, e nos fazendo conforme a vontade do Senhor. Meu Deus, que aqueles que não escutam o Teu chamado, Senhor, possam a partir de hoje passar a escutar e a responder o Seu chamado, meu Deus. Que aqueles que não têm respondido, meu Pai, de forma correta ao Teu chamado, que aqueles que têm estado na desobediência, que o Senhor possa estar, meu Deus, fazendo com que esses vasos sejam vasos de honra na Tua casa, e que aonde está abundando o pecado, possa superabundar a Tua graça, Senhor. E Espírito Santo, para aqueles que responderam ao Teu chamado e estão na Tua olaria, estão, meu Deus, sendo preparados por Ti, eu peço ao Senhor que nos dê força e resiliência, meu Deus, para permanecer sendo moldados por Ti, Jesus. Meu Deus, não nos deixa cair, não nos deixa fraquejar na nossa fé, não nos deixa, ó Pai, apostatar na nossa fé, mas que a cada dia, Senhor, seja um novo recomeço e que a cada dia nós avancemos em um nível a mais, meu Pai. Meu Deus, que nós possamos aprender com as adversidades, que nós possamos não blasfemar, meu Pai, mas em todo o tempo, meu Pai, em todos os momentos, nós possamos Te adorar, Te obedecer e entender, meu Pai, qual é a Tua vontade nas nossas vidas. E mesmo que a gente não entenda, meu Pai, o Teu propósito como um todo, que a gente possa confiar e descansar no Senhor. Meu Deus, entra agora em cada lar. Entra, Espírito Santo, em cada casa. Entra, meu Pai, em cada família agora, meu Pai. E que a Tua paz esteja invadindo o coração de todos. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu gostaria de agradecer a todos, amém, que estavam assistindo, que estavam acompanhando até aqui. Um forte abraço no coração de todos. Quero lembrar que domingo, 18 horas, amém, Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia do Senhor, amém. Não deixe de estar acompanhando aí da sua casa, não deixe de estar assistindo aí do seu lar, amém. Irmãos, não pare a sua caminhada com Deus. Quarentena é para ficar dentro de casa. Mas não é para ficar afastado dos caminhos do Senhor. Amém?
Agradeço de coração a todos vocês que assistiram. Mando um grande beijo, um grande abraço e que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus permaneça no coração de todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Um abraço aí para todos vocês.